Olá, estamos começando agora a nossa classe bíblica Novo Tempo. E hoje o nosso tema é: onde estão os mortos? Você sabe me dizer pela Bíblia o que acontece após a morte? Para onde se vai? Então nós vamos hoje descobrir isso juntos, ok? Eu te convido para começar esse estudo, para fazermos juntos uma oração e podemos assim compreender. Lembre que a Bíblia é um livro espiritual. E para entendermos a Bíblia precisamos orar, porque é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para compreender a Bíblia, ok? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela vida, por este dia. Obrigado pela salvação. Nos dê agora o entendimento para compreendermos o que a Bíblia ensina sobre o que acontece na morte e que isso possa trazer esperança para o nosso coração e a certeza da vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Alguma vez já parou para pensar e se perguntou o que acontece quando a pessoa morre? Aonde que estão os mortos? Nós vamos hoje descobrir o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Eu quero antecipar para você que Deus é aquele que quer trazer a vida para nós. Mas é importante entender a respeito da morte para a gente não ter nenhum tipo de interpretação equivocada ao longo da história e sobre a palavra de Deus. Bom, primeiro, para a gente começar a nossa compreensão, eu queria que você lesse comigo o que diz Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos ver? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Abrindo aqui a minha Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A pergunta que eu faço para você é: do que a alma é feita? Olha para o texto. O texto está dizendo que Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a alma é composta de o corpo, a matéria, o pó da terra e o sopro, ok? Então, esses dois elementos, eles compõem a alma. Então, a alma, ela não pode existir sem os dois elementos, ok? Os elementos são pó da terra, que é a matéria, mais o fôlego de vida, que é a vida que vem de Deus, ok? A gente pode comparar para entender isso como a luz de uma lâmpada. A luz é o resultado final, então a luz é a alma, ok? O corpo da lâmpada de vidro é comparado com o pó da terra. E o fôlego de vida, comparamos aqui a corrente elétrica, ok? Juntam-se os dois, é produzida a luz. Se a corrente elétrica é cortada, a luz se vai. Se a parte de vidro da lâmpada é quebrada, a luz se vai. Por isso que alma não é uma entidade que sai por aí perambulando, porque para a alma existir é necessário o corpo, o pó da terra e o fôlego de vida que vem de Deus. Lembre que o fôlego não tem inteligência, o fôlego não pensa, mas quando ele faz parte do corpo e junta-se então a matéria, ele forma então a alma vivente. Aliás, essa palavra alma que aparece aqui, nefesh, em hebraico, quer dizer vida. Então, pó da terra mais o fôlego é igual a vida. Então, alma na Bíblia é a mesma coisa de vida, ok? Então, essa interpretação que existe por aí, de que alma é uma entidade fora do corpo, ela não está em harmonia com a palavra de Deus. Bom, mais uma questão para a gente pensar juntos aqui sobre esse tema. O que acontece na morte? Olha o que diz o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Salmos, ok? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Aqui eu encontrei, você já encontrou também? Olha o que a Bíblia diz. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui é a inversão do que lemos lá em Gênesis 2, 7, ok? Então aqui, Eclesiastes 12, 7, olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que na morte o corpo volta para o pó da terra e o fôlego, né, volta para Deus.
ok? Então, na morte, a alma deixa de existir. Você entendeu? Então, para existir alma, vida, é necessário o corpo mais o fôlego de vida. Na morte, a pessoa deixa de existir, porque não existe mais a junção dos dois elementos, ok? Bom, agora vamos ler Eclesiastes 9:5. Será que uma pessoa que morreu, ela pode interagir com a gente que está vivo? Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 9 de Eclesiastes. Aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha, a Bíblia está dizendo que nós que estamos vivos sabemos que um dia podemos morrer, mas quem está morto não sabe de nada. Ou seja, a sua memória está no esquecimento, está na inconsciência, ok? Então a pessoa que morreu, ela não tem interação com quem está vivo. E não é nada que quem está vivo possa fazer que mude o estado de quem está morto, ok? Então, alguns têm medo aí de passar perto do cemitério à noite, você pode ter medo de um vivo que está ali escondido, mas de morto, amigo, não tenha medo, porque morto não faz nada, ok? Morto não fala, morto não pode aparecer, ok? Então, a Bíblia declara que na morte, a pessoa deixa de existir, porque a matéria volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus. Você entendeu isso? Muito bem. Vamos ver uma próxima questão juntos aqui? Olha, os seres humanos são mortais. Isso é certo. Nós somos mortais. O que é um ser mortal? É alguém que tem início, meio e fim. Ok? Então nós somos mortais. Agora, a Bíblia descreve que há apenas um ser que é imortal. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso? 1 Timóteo 6, 16. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua também. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aqui, já encontrei. E você, encontrou? 1 Timóteo 6,16. A Bíblia diz: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Amém? A Bíblia está dizendo que o único que possui imortalidade é Deus. A ele toda honra e toda glória. Então, nós somos mortais e o único ser imortal é Deus, ok? Então, qualquer conhecimento, qualquer estudo que venha tentar provar de que eu e você continuamos vivos em outro lugar, em outra esfera, em outro ambiente após a morte, está querendo questionar o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia está dizendo que o único que é imortal é Deus, ok? Nós somos mortais, ok? Mas não se preocupe, que a gente vai ver o texto que fala que Deus quer dar de presente para nós a vida eterna, ok? A vida eterna. Muito bem. Avançando então aqui. O que acontece com a alma na morte? A gente já viu que ela deixa de existir, ok? Então, para deixar mais claro ainda, a gente vai ler agora Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Estou abrindo a minha Bíblia, você pode abrir a sua também. Ezequiel 18, verso 4. Já encontrei? E você, encontrou? Olha aí o que a Bíblia diz. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Espera aí, eu vou ler de novo. A alma que pecar, esta morrerá. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo. A alma morre, porque a alma é vida, e a vida pode acabar. Por quê? Porque nós somos mortais. Está vendo aí? Aqueles que dizem que, não, a alma, ela continua, ela pode ir para um lugar melhor ou pior. Amigo, isso não é verdade, porque a alma deixa de existir, ela morre, ok? Ficou claro para você isso aí? Então, na morte, a alma da pessoa morre, ok? Bom, avançando um pouquinho mais, qual a busca da humanidade? O que todo ser humano quer, afinal de contas? Não é dinheiro, não é riqueza. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 2, versículo 7. Olha, Romanos, capítulo 2, versículo 7. Encontrei, está aqui. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
procuram glória, honra e incorruptibilidade. Tudo que o ser humano quer é eternidade. Tudo que o ser humano quer é viver eternamente, porque ninguém quer morrer, não é? Nós queremos viver e viver de forma plena. Então, a busca da humanidade é a vida eterna. Eu pergunto para você, algum cientista conseguiu isso? Alguma pessoa com suas argumentações filosóficas, científicas, conseguiu isso? A biologia conseguiu prover isso? Não, amigo. Por isso que essa busca por viver de forma plena e nunca morrer, ela só tem um lugar para buscar a resposta, em Deus, porque Ele é o único que é imortal. E é por isso que Ele tem poder para garantir vida eterna a quem nele crê. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então a gente agora vai avançar um pouquinho mais para mais uma questão. Olha aqui, ó. Quando receberemos a imortalidade? Então, se isso é uma coisa tão maravilhosa, a gente quer tanto isso, quando é que a gente vai ganhar esse presente? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15. Está bem pertinho de Romanos aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 51 até o 54. Está aqui, já encontrei. Minha Bíblia está aberta. Quero que você encontre também aí. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Acompanha aí. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Que texto poderoso, né? A Bíblia está dizendo então que nós receberemos a imortalidade quando Jesus voltar. É isso mesmo. O advento, a volta de Jesus, vai dar a eternidade. Quem estiver vivo, com a vida na mão de Deus, vai receber um corpo incorruptível. Esse corpo nosso, ele envelhece, os cabelos ficam brancos, a pele perde a sua elasticidade, não é? É por isso que as mulheres gostam de tomar colágeno, não é? Se exercitar, nós também homens, para manter a pele mais jovem. Só que a Bíblia diz que nós vamos ganhar a incorruptibilidade, um corpo que não vai sofrer mais a ação do tempo. E os que estiverem mortos, mas morreram na fé, ressuscitarão, ok? Então, quando é que a gente vai receber a imortalidade? Na volta de Jesus. Aí eu pergunto para você agora, qual deve ser nosso maior desejo no momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social, dentro de casa, preocupado, ansioso? A gente deve desejar a volta de Jesus. Por quê? Quando ele voltar, ele não vai me dar imortalidade, então eu não vou ter problema mais com o Covid-19, com nenhuma doença, com o câncer, com nenhum outro mal, ok? Por quê? Porque nós seremos presenteados com a vida eterna. Amém? Que coisa linda, não é? Então, por que não você e eu orarmos e pedirmos para que Cristo volte logo, não é? Para que a gente possa estar preparado para esse momento? Bom, avançando um pouquinho mais para entender o que acontece na morte, Jesus, ele compara a morte ao sono. É isso mesmo. Quando a pessoa dorme e ela está no sono profundo, nada que acontece ao redor ela sabe, ok? É por isso que os médicos colocam a pessoa para dormir, dão anestesia, colocam ela para dormir e fazem a cirurgia. Quando a pessoa acorda, ela não sabe o que aconteceu. Ela foi operada, já fizeram o que era necessário. Pois é, olha o que Cristo fala para a gente no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 14. Aqui, ó, já encontrei na minha Bíblia, diz assim, ó. Isto dizia e depois acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Veja, Cristo ele fala para os discípulos, olha, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí eles pensaram, bom, se ele dormiu, está tudo bem, não é? Porque quando a pessoa está doente, dorme, é porque o corpo está se recuperando.
Cristo então falou, não, meus amigos, Lázaro morreu. Então Cristo compara a morte ao sono, é isso mesmo, ok? Então no sono a pessoa, ela não tem consciência do que está acontecendo ao seu redor. Assim também a pessoa que morre, é um estado de inconsciência, ok? Você entendeu isso? Muito bem. Agora, há quantas ressurreições? Bom, as pessoas morreram e vão reviver, mas a Bíblia fala que haverá momentos diferentes para as escolhas diferentes que as pessoas fazem. Então vamos abrir a Bíblia em João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 28 e 29. Você já encontrou aí? João capítulo 5, verso 28 e 29. Já encontrei. Olha o que a minha Bíblia, eu creio que a sua também diz isso. Ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha que coisa! A Bíblia fala então que existem duas ressurreições. A ressurreição para a vida, que vai receber a eternidade, e a ressurreição para o juízo, que vai receber a morte eterna. Ok? Então, quantas ressurreições a Bíblia apresenta de maneira clara? Duas. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Muito bem. Avançando então aqui, o que acontecerá com os que morreram em Cristo? E afinal de contas, e aí? Tantas pessoas que descansaram, morreram por diversos motivos, talvez você tenha parentes queridos, familiares que morreram. E aí? Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 16. Já encontrei, está aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Diz assim, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, que nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que acontecerá com os que morreram em Cristo? Na volta de Jesus, eles serão acordados do sono da morte, ok? Serão despertados. Que coisa maravilhosa, não é? Que esperança que a Bíblia dá para mim e para você. Então, hoje, quando a gente despede de uma pessoa que já entregou sua vida para Deus, a gente está dizendo até logo. Por quê? Porque nós cremos que haverá um reencontro aonde nós estaremos juntos para sempre. Ok? Então, são duas ressurreições e a primeira vai acontecer na volta de Jesus. Muito bem. E a primeira ressurreição, ela é apresentada em outro lugar da Bíblia, vários lugares. O livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, diz assim, ó, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Uau! Isso é só o começo da eternidade. 1000 anos reinando como príncipes com o Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? A Bíblia então diz aqui em Apocalipse que na volta de Cristo, bem como foi apresentado no texto de Tessalonicenses, Coríntios 15, de que Jesus, quando voltar, vai acordar do sono da morte aqueles que morreram confiando sua vida a Deus, que creram em Deus, que foram obedientes, fiéis a Deus, entregaram o coração para Deus, ok? Então, essa é a primeira ressurreição. Agora, e os perdidos? E os que não ressuscitaram nesse momento? Olha o que acontece aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, são acordados do sono da morte os que confiaram sua vida a Deus. Mas os demais não são acordados, permanecem mortos. E aí vai passar esse período de 1000 anos. A gente vai ter um outro estudo que a gente vai entender o que vai acontecer nesse período de 1000 anos. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Mas há uma lacuna temporal entre a primeira e a segunda ressurreição, de 1000 anos. A Bíblia está dizendo aqui, ok? 1000 anos. Muito bem.
Olha o que a Bíblia, olha o próximo texto. Quando é que esses perdidos ressuscitarão? Olha o que diz agora o versículo 7 e 8, depois o 12 e 14 de Apocalipse 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. Agora o versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amigo, essa parte é uma parte difícil de dizer para você, porque ela é triste. A Bíblia fala que aqueles que morrem, que morreram, que ainda vão morrer, mas não entregaram a vida, o coração a Cristo, que não aceitaram a Deus, que não creram na sua palavra, infelizmente, vão ressuscitar, mas para receber a morte eterna, para morrer eternamente, para nunca mais voltar a viver. E essa morte eterna, amigo, não quer dizer que ela vai ficar num local de tormento, de sofrimento sem fim, porque Deus é um Deus de amor, mas elas deixarão de existir eternamente. Por isso que é a morte eterna, porque as consequências dessa morte são eternas. Você entendeu isso? Bom, mas eu não podia terminar nosso estudo com esse texto tão triste. Qual que é a promessa que Deus faz para mim e para você, para a gente terminar o nosso estudo? Olha o que diz Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 4. Olha que texto poderoso, que esperança que Deus nos dá. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Amém. A Bíblia está dizendo que a morte não mais haverá. Só estará agora a presença de Cristo com a gente e a vida eterna. Não vai ter mais Covid-19, não vai ter mais crise econômica, recessão, não vai ter problema, não vai ter câncer, não vai ter desigualdade social, não vai ter briga conjugal, não vai ter diferenças dentro da família, não vai ter maldade, não vai ter violência, não vai ter roubo, não vai ter vírus, não vai existir mais vírus. Que coisa linda, não é? Amigo, Deus ama a mim e a você. Deus espera que eu e você possamos viver eternamente. Mas para receber essa bênção, é necessário hoje entender que Ele é o autor da vida. De que ser uma alma vivente é a junção do corpo, a matéria e o fôlego de vida. Por isso que somente Deus, que é imortal, pode dar imortalidade para mim e para você. Então, chegou o momento de você crer no que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que só há eternidade em Deus. A Bíblia ensina que nós somos mortais. Eu queria fazer uma oração com você e te fazer uma pergunta. Decide você, nesse momento, entregar a vida e o coração para Deus? Quer você permitir que Cristo entre no seu coração pela pessoa do Espírito Santo? Quer você viver esses dias difíceis com esperança, com a certeza de que Jesus em breve voltará e nos dará a eternidade, vai despertar do sono da morte os que descansaram, para que juntos, reencontrando com eles, vivamos eternamente? Você aceita? Amém. Deus abençoe essa decisão. Vamos fazer uma oração juntos então? Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo nosso estudo de hoje. Obrigado porque esse amigo e essa amiga tomaram sua decisão de crer no que a Bíblia ensina e de aceitar-te a Ti como o único imortal, como aquele que não tem início e não tem fim e que oferece a nós a eternidade. Toma esta pessoa em Tuas mãos,
traga esperança e conforto ao coração de cada um que está com a gente agora. E, por favor, que nós enfrentemos esses momentos com esperança e com a certeza de que em breve Jesus voltará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, que Deus te abençoe.